Tem Santos e Vasco neste meio de semana, na rodada 32 do Campeonato Brasileiro ou 33? Já foram 32 jogos, Sim, agora é 33. Rodada 33, tá acabando. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Veríssimo Braz e Jean Mota o mesmo. Caju foi bem, né? Elogiado, tem um vídeo do Santos rodando da assessoria de imprensa, elogiado pelo Ricardo Oliveira na roda lá, na final, antes dos jogadores tomarem banho. Alisson, Renato, Lucas Lima, Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira, o provável time do Santos. Para a gente arrebanhar aqui as duas escalações, vamos com o Vasco, esse é o time do Elano, vamos com o Vasco do Zé Ricardo, Gabriel Félix no gol, o Martin Silva está na Seleção uruguaia. Seleção. Data FIFA vem aí, semana que vem. Gilberto, Breno, Paulão, Henrique, Jean, Wellington, Nenê, Pikachu, Matheus Vital e André Silva. O Luiz Fabiano jogou 45 minutos. Está voltando a conta-gota, é isso? Ele levou o cartão amarelo, estava pendurado, ficou um tempão sem jogar. Aí voltou no primeiro jogo, recebeu uma entrada por trás do Canu, não gostou, foi para a briga, cartão amarelo, paga a suspensão nesse jogo de amanhã. E aí, rapaziada, o que esperar do jogo? Olha, o Santos com ambição de título ainda, essa é a realidade, a matemática permite dessa forma. O Santos com um treinador novo, interino ou não, Elano fica ou não fica, mas o Santos jogando em casa na Vila é muito forte, mostrou assim contra o Galo. Eu acho o Santos mais time, o Santos é favorito. A missão do Vasco não é fácil. E se o Vasco tropeçar, pode ser superado agora pelo São Paulo. O São Paulo tem um jogo com a Chapecoense, São Paulo ganhando o jogo. O Vasco empatando o jogo dele, o São Paulo ultrapassa. Não é nada. Essa oitava posição pode ser, caso o Grêmio conquiste a Libertadores, uma posição que renda a vaga na Libertadores. Então é um jogo difícil para o Vasco, seria para qualquer time que fosse enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Mas o Vasco tem argumentos, né? Algumas coisas funcionando. O Vasco conseguiu recuperar alguns jogadores, o Breno, por exemplo, conseguiu fazer seu primeiro gol, muito, muito feliz. Mas o Vasco continua tendo alguns vacilos. O Zé Ricardo admitiu, por exemplo, eu já tinha visto esse jogo contra o Coritiba. Foi um empate insosso ou desgostoso para o vascaíno, mas o Coritiba poderia ter virado aquele jogo no Maracanã. E a mesma coisa aconteceu na última partida contra o Vitória. O Zé Ricardo ficou muito bravo com a performance do time. Além do resultado não ter sido agradável, tomou um empate no finzinho, a performance do Vasco não foi boa e poderia ter sido pior. O Vasco poderia ter perdido esse jogo. Então agora é uma outra característica. O Zé Ricardo talvez se sinta mais à vontade quando ele monta um time reativo. O Vasco não tem que propor o jogo, jogando no Maracanã, torcida enchendo. O Vasco não se deu bem em alguns jogos recentes. Jogando contra o Santos, fora de casa, talvez o Vasco certamente vai jogar de uma forma mais cautelosa, mais protegida. E aí o Zé Ricardo, quem sabe, com um time ali mais explorando o contra-ataque, André Rios numa bola, um erro do adversário, o Vasco não consiga ser feliz. O favoritismo é um pouco estranho. Eu falei, o favoritismo é do Santos, mas talvez em cima disso o Vasco consiga um bom resultado. É um jogo decisivo, é uma decisão de campeonato. Eu vou até te interromper e me adiantar, para mim, o jogo mais atraente desta quarta-feira. Tem outros confrontos importantes em diferentes partes, né, da tabela. Mas o Santos pelo título e o Vasco pela Libertadores, dois times que estão na metade de cima, é a partida que você poderia falar de Cruzeiro e Flamengo, mas tendo em vista que o Cruzeiro não briga pelo título e já tem vaga na Libertadores, eu vou ficar de olho mais atento, a gente tem que acompanhar tudo nesse jogo aqui. Porque se a gente levar em consideração que ainda existe uma chance de o Corinthians não ser campeão, essa chance passa diretamente pelo Santos. Então, se o Santos não vencer o Vasco, o Corinthians vencer o jogo dele, o campeonato pode ser definido no final de semana, quem sabe, né? É muito decisivo para o Santos, ele precisa muito vencer esse jogo e o Vasco também. O Vasco, você disse, né, a possibilidade de superar o Flamengo, já teve essa possibilidade contra o próprio Flamengo, confronto direto, não ganhou. E no final de semana, se vencesse o Vitória, como vencia até os 46 do segundo tempo, também passaria o Flamengo, não aproveitou essas duas oportunidades de superar o Flamengo. Ele está ali, é um jogo que interessa a ele, ao Flamengo, ao Botafogo, que só está um pouquinho acima, ao São Paulo, que está chegando, como disse o Rodrigo, ao Bahia, ao Fluminense, ao Atlético Mineiro, está todo mundo ali embolado tentando superar o Vasco, que está numa posição próxima da zona de classificação e estaria classificado hoje se o Z7 passasse a ser Z8. Nesse jogo, importante destacar, o Santos está a 10 jogos
sem perder na Vila Belmiro. Tem um gás novo com a chegada do Elano, que, ao que parece, se entendeu melhor com os jogadores do que o Levi e fez uma boa atuação contra o Atlético Mineiro. Então, ele entra com esse favoritismo pelo retrospecto em casa. Do outro lado, o Vasco é o time com maior invencibilidade nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Vasco não perde há 8 rodadas. São 8 jogos. Tudo bem, os últimos 3 jogos foram empates. Ok, mas não perdeu. O segundo colocado tem 4 rodadas sem perder. O Vasco tem o dobro. Então, significa que o Zé Ricardo conseguiu dar uma consistência maior ao seu sistema defensivo. O Vasco tem sofrido menos gols. E isso é importante para enfrentar um Santos que vai propor o jogo, naturalmente. Vai ser em cima disso. Agora, por outro lado, o Vasco não tem o seu goleiro titular. É uma incógnita o desempenho do Gabriel Félix. Não tem o Anderson Martins, que nessa retomada do sistema defensivo do Vasco foi fundamental. Está lesionado. É uma perda muito grande. Né? E não tem ainda um centroavante. Acho que o Paulinho seria uma boa opção para tentar puxar um contra-ataque. Está no banco de reserva. A torcida fica doida quando ele vem para a beira do campo, né? Porque ele é o xodozinho, né? Aquela esperança da torcida. O Vasco é um clube formador na sua história. Né? Vamos pegar aí o Edmundo, o próprio Romário, Juninho e... Juninho não foi revelado pelo Vasco. Pedrinho, Felipe, o próprio Roberto lá atrás. O Vasco revelou grandes nomes, Giovani, etc. E a torcida gosta muito. Se a gente pegar, por exemplo, alguns sucessos do futebol mundial hoje, Felipe Coutinho, revelado no Vasco, o Vasco não pôde trabalhar porque saiu com 18 anos. O próprio Douglas agora, né? Foi para o Manchester City, emprestado tá lá no Girona. Né? O Alex Teixeira foi revelado pelo Vasco, foi decisivo na campanha da segunda divisão, a primeira vez que o Vasco caiu. Então a torcida gosta muito de ver os jogadores formados em casa. O Paulinho é uma esperança e é uma possibilidade de contra-ataque num jogo em que naturalmente o Santos vai para cima e o Vasco vai ficar mais fechado. A todos vocês que escrevem aí, muito obrigado. Como a Cíntia participando do programa, com a hashtag Rodada Fox, vocês podem até opinar, como o Neumar Silva Pereira, Palmeiras campeão, aguardem. Olha, eu já passei a duvidar do Palmeiras quando ele perdeu no Allianz Parque para o Santos. Depois ele reagiu. Mas agora 8 pontos, acontece que a diferença daquela rodada para essa é que temos menos jogos, né? Tirar 8 pontos em 6 partidas ficou muito difícil para o Palmeiras, ainda que a matemática aponte ser possível. Vamos falar da quinta-feira? Tem bola rolando para São Paulo e Chapecoense. Será que o São Paulo engata a 4ª vitória seguida? Já não